Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Carlos Lima, sou especialista de aplicações aqui na MapData. Eu atuo ativamente com as soluções CAD e CAM e serei o responsável por estar ministrando o webinar de hoje, onde falaremos da tecnologia CAM integrada ao CAD para fabricação simplificada e otimizada, utilizando as soluções, os produtos da Autodesk. Muito bem. E se você está gostando da série de webinars que está sendo promovido pela MapData, e quer ficar antenado de todas as novidades, seja ela da Autodesk, da Microsoft e Adobe, eu faço o convite para que vocês apontem a tela, né, a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está sendo apresentado aí na tela e siga as redes sociais da MapData. Lá será compartilhado todas as informações de próximos webinars, eventos, entre vários outros materiais do mundo Autodesk, do mundo da Microsoft e também Adobe. Muito bem. Na nossa agenda de hoje, iniciaremos falando sobre os benefícios de um CAM, né, de uma plataforma CAD e CAM integrada, e como esse fluxo integrado ele simplifica o fluxo de fabricação utilizando as soluções de manufatura da Autodesk. Em seguida, também falaremos das capacidades do software CAM para frisamento, torneamento e corte. E também uma explanação sobre o Autodesk Fusion 360 para fabricação. Então, falaremos aqui como é que você pode ampliar as capacidades do software utilizando a extensão de manufatura do Fusion 360. Processos desconectados, falha de comunicação e fluxos difíceis de usinagem, se algum desses tópicos hoje faz parte do seu dia a dia de trabalho, conheça nesse webinar quais soluções da Autodesk vão permitir que você tenha um fluxo de trabalho integrado e simplificado. Não estamos falando simplesmente de uma solução CAD e CAM integrado, mas sim de um fluxo de trabalho completo, um fluxo que vai permitir a gente ir do design à usinagem de forma mais rápida e eficiente. Aqui a palavra-chave é interoperabilidade, sem a necessidade de conversões de arquivo, importação e exportação. Então a gente tem um fluxo integrado e simplificado para acelerar esse processo de fabricação como um todo. Tá? E tudo isso é possível graças à solução da Autodesk Product Design Manufacture Collection. Acredito que muitos de vocês aqui presentes já devam conhecer essa solução, esse produto da Autodesk. E para quem ainda não conhece, nada mais é do que uma coleção, né, de softwares de engenharia, soluções CAD, soluções CAI e inclusive CAM, que é o foco do nosso webinar de hoje. E então, a Autodesk ela lançou esse produto no mercado justamente para acelerar esse processo como um todo. Então, você vai ter ferramentas desde a fase de concepção, validação e fabricação de um determinado produto. Um fluxo de trabalho completo, de ponta a ponta. Então, essa frase aqui eu gosto bastante. Acreditamos que design e fabricação devem fazer parte de um fluxo de trabalho contínuo. E por isso, da nossa coleção, a PDM Collection. E para quem ainda não conhece quais são as soluções, as ferramentas que fazem parte desse pacote, está aqui, né, um exemplo dos produtos que contemplam aí a nossa coleção de manufatura. Eu não entrarei em detalhes o que cada um dos produtos faz nesse webinar, mas fica o convite. Já foi ministrado webinars, temos gravações aí de webinars abrangindo aí diversos dessas ferramentas, inclusive do pacote como um todo. Então fica o convite para quem tiver interesse em saber um pouco mais da coleção. O foco do nosso webinar aqui de hoje é principalmente aí na solução Inventor, né, o Inventor CAM,
o Fusion 360 e também comentaremos do Inventor Nash, né? O foco aqui é nas ferramentas de manufatura auxiliada por computador. Vamos falar agora um pouco dos benefícios, né, de uma plataforma CAM integrada ao CAD. Primeiro, você que possui a coleção de manufatura da Autodesk, você pode decidir qual que é a sua preferência de software CAM. Ou você deseja programar suas peças utilizando a plataforma CAD Autodesk Inventor ou Fusion 360. Então você decide qual que é o sistema que você deseja utilizar. Importante comentar, a tecnologia CAM embarcada dentro das duas plataformas, em termos de recursos e funcionalidades, são as mesmas. A gente tem um mesmo motor trabalhando ali atrás dos dois softwares. No entanto, o Fusion 360 existe a possibilidade de você ampliar essas capacidades. Eu vou comentar, vou explorar um pouco disso nas próximas lâminas, mas por hora, você pode decidir se você deseja utilizar o Autodesk Inventor, se você já tem familiaridade com a plataforma, é uma solução bastante interessante, porque é muito conhecida no mercado, né? Quando a gente fala de projetos de máquinas e equipamento, o Inventor ele é uma solução muito robusta, né? A Autodesk ela já vem desenvolvendo essa plataforma há mais de 20 anos, tá? E do lado direito a gente tem um Fusion 360, que é também uma plataforma CAD bastante interessante, porque ela trabalha de forma colaborativa, ele está conectado à internet. Então você tem vários recursos que dá essa possibilidade, né, de desenvolver um trabalho colaborativo. Então você decide aonde você deseja programar as suas peças. Vamos falar agora um pouco do fluxo de trabalho de um software CAM tradicional, né, também conhecido como standalone, que é um software que tem a necessidade de ter uma plataforma CAD trabalhando em conjunto, versus uma plataforma CAD CAM integrada, que é o caso aí do Inventor CAM, que é o caso do Fusion 360. Vamos entender quais são os benefícios, né? O que a gente tem de vantagem, né? Quando a gente compara um software CAM tradicional versus um software CAD CAM integrado. Eu estou listando aqui para vocês um fluxo de fabricação, né, completo, né? Como é que isso acontece normalmente? A gente tem uma engenharia que vai desenvolver toda a modelagem do produto, né, do modelo matemático a ser fabricado. Essa engenharia, ela exporta esse formato CAD para que o programador realize ali a importação desse modelo em software de sua preferência. Então a gente tem um fluxo aqui que há necessidade de exportar e importar. Para depois, então, o programador definir o setup, definir ali as operações, fazer toda a verificação, né, do caminho de ferramenta para no final pós-processar e enviar para a máquina CNC, para que aquele produto ele seja fabricado. Acontece que se a gente tiver qualquer alteração nesse produto, eu precisar fazer qualquer modificação, seja ela de uma dimensão, de um furo, de alguma geometria dentro desse processo, eu preciso voltar lá na engenharia, né, de produto, né, atualizar o modelo CAD para depois então exportar essa informação novamente, importar e a partir daí eu vou redefinir, verificar as operações, simular e por no final pós-processar. Tá? Então esse é um fluxo de trabalho tradicional que a gente encontra aí em muitas soluções CAM. Agora, quando a gente fala de um fluxo de trabalho integrado, como é o caso aqui do Inventor CAM e do Fusion 360, a gente elimina pelo menos 6 etapas desse fluxo de trabalho. Por quê? Porque a gente está falando de uma única plataforma CAD, né? Uma plataforma que não há necessidade de você exportar e importar o arquivo novamente. Então, a engenharia de produto, né, e os programadores podem utilizar a mesma plataforma CAD, né? Dentro do mesmo ambiente, na mesma interface, o mesmo software, vai ser possível você desenvolver a modelagem, né, do modelo matemático, definir ali as operações,
né, verificar toda a programação e pós-processar. E se porventura for necessário você fazer qualquer revisão do modelo, basta você atualizar o modelo CAD naquela mesma plataforma e clicar em um único botão. Esse botão ele vai regenerar tudo que o programador já havia definido anteriormente. Então basta você atualizar para no final pós-processar. Então aqui a gente tem um fluxo de trabalho integrado e simplificado, né? A gente elimina pelo menos 6 etapas desse fluxo de trabalho. Então aqui a gente tem um ganho, né, de produtividade, né, na comunicação entre essas diferentes equipes. E também pode surgir a seguinte dúvida: ah, Carlos, mas se a engenharia aqui ela não utiliza o Inventor, ela não utiliza o Fusion para o desenvolvimento de produto, né? Ainda há a possibilidade de eu trabalhar dessa forma integrada, né? Esse fluxo de trabalho integrado? Sim, isso é possível graças à tecnologia, né, que está embarcada dentro das soluções Autodesk, que é a NCAD, né? O NCAD ele vai permitir que você realize um processo de importação dos principais formatos CADs aí de diferentes outros fabricantes, tá? O que é interessante essa tecnologia NCAD é que ela mantém a associatividade com o software original. Isso é, imagine que você recebeu um formato de um outro fabricante que não é Autodesk. Você realiza um processo de importação e ela mantém um vínculo. Isso é, você vai conseguir realizar todo o processo de programação normalmente e se tiver qualquer alteração naquele modelo, precisar de qualquer revisão, a engenharia ela realiza essa alteração ali no software de sua preferência e ela te envia a nova versão e basta você atualizar, né? Então você clica lá no botão atualizar e o modelo matemático ele vai regenerar todas as operações, tudo que você havia programado anteriormente. Então ainda assim é possível ter esse fluxo de trabalho integrado. Então, de maneira resumida, podemos listar os principais benefícios, né, de ter uma plataforma CAD/CAM integrado, como é o caso do Inventor CAM, como é o caso do Fusion 360. Então, podemos listar aqui os principais benefícios, né, começando pelo fluxo de trabalho simplificado, né, que a gente está falando de produtividade. A gente elimina pelo menos 6 etapas daquele fluxo de trabalho tradicional. Então aqui a gente não tem tanto retrabalho caso a gente tenha alguma modificação, caso a gente tenha alguma alteração em um determinado produto, né? A gente tem um fluxo ali integrado e simplificado com uma plataforma CAD integrada. Não somente isso, mas a estrutura de dados ela também é simplificada. Como assim? A gente não gerencia diversos arquivos, um formato do modelo matemático, um formato do código NC. Não, a gente está falando de um único arquivo que é gerado por uma única plataforma, tanto para o modelo, né, o modelo 3D, quanto o processo de fabricação. Então a gente tem essa estrutura de dados também simplificada. E a curva de aprendizagem, ela é mais curta. Ela se torna ainda mais curta para usuários que já têm alguma familiaridade com alguma dessas duas plataformas. Se você já tem conhecimento das plataformas, das ferramentas CADs, a sua curva de aprendizagem ela vai ser mais curta por você já conhecer, né, como é que o software trabalha. Basta ali, né, uma capacitação nas ferramentas específicas para a fabricação, né? Mas essa curva de aprendizagem ela é mais curta do que ter que aprender um novo software do zero. E fora que é bastante importante comentar, você tem todas as funções CADs completas antes da estratégia de usinagem. Então, só para vocês terem uma ideia, o Inventor, como vocês já devem saber, ele foi uma ferramenta desenvolvida pela Autodesk com foco, né, em projeto de máquina, em projeto de equipamento. Então, ele é uma solução CAD muito robusta, que vai permitir que você construa modelos complexos, tá? E depois que a Autodesk ela incrementou com as soluções CAM, né? Então, tudo que você precisar como ferramenta CAD, provavelmente o Inventor
ele vai ser a melhor solução para atender essas necessidades. E a gente tem ali a tecnologia NCAD, que eu comentei com vocês, que vai permitir, né, você trabalhar ali com outros formatos não nativos da plataforma da Autodesk. Muito bem. Carlos, eu já entendi, né, quais são os benefícios de a gente ter uma plataforma CAD integrada. Agora eu quero saber das capacidades. Será que o Inventor ou o Fusion vai suprir as minhas necessidades de fabricação? Agora vamos entrar um pouco nas capacidades. O que que os softwares ele permite a gente programar? Tanto o Inventor quanto o Fusion, ele possui ambos os recursos que eu vou estar comentando aqui, tá? Então, as plataformas elas vão permitir que a gente faça desde um fresamento básico, né, um fresamento que a gente chama de um fresamento 2D, onde ele faz o reconhecimento de contorno, geometria simples, até mesmo um fresamento mais avançado, né, que é o fresamento 3D. Aqui no fresamento 3D ele já faz o reconhecimento da superfície do modelo matemático. Então ele vai permitir que você realize ali usinagens mais complexas, trabalhando com os três eixos de forma simultânea, né? Muito utilizado, por exemplo, em processos de fabricação de moldes, matrizes e peças mais complexas como essa. Então você tem desde um fresamento 2D a um fresamento 3D e ainda a possibilidade de você trabalhar com mais de três eixos, seja de forma posicional, trabalhando com 3 mais um, ou seja, um quarto eixo rotativo. Então você rotaciona e fresa, rotaciona e fresa. Tanto o Inventor quanto o Fusion permite que você programe, né, utilizando aqui as operações 3 mais um. E ele também até traz a possibilidade de você realizar programações trabalhando com 5 eixos de forma posicional também. É o que a gente chama de 3 mais 2. Então você faz a rotação dos eixos rotativos e o fresamento de forma posicional. Ainda há possibilidade, né, de você usinar com um eixo combinado, né, o quarto eixo de forma combinada, por exemplo, usinar geometria simples, né, como uma chaveta, um rasgo, tá, sem trabalho de rampa, isso há possibilidade também, e até mesmo alguns recursos, vale comentar aqui que são recursos básicos, tá, não são recursos avançados para fresamento com 5 eixos simultâneos, tá? Então toda essa tecnologia ela tá em ambas as plataformas, seja no Fusion, seja dentro do Inventor CAM, tá? E agora esse outro retângulo tracejado aqui abaixo, ele só está disponível através da plataforma Fusion 360, com a aquisição de uma nova extensão. Então, existe um investimento à parte que deve ser feito, além da coleção de manufatura, através da extensão de manufacturing do Fusion 360, tá? Essa extensão, pessoal, ela vai ampliar as capacidades dos softwares. Então, você vai ter recursos avançados, né, de manufatura avançada dentro do Fusion 360. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? A possibilidade de você trabalhar ali com o quarto eixo rotativo, né, os 4 eixos simultâneos, por exemplo. Então, percebe que aqui a gente não está usinando somente uma chaveta, uma geometria simples como um rasgo, mas sim uma usinagem perfilando no quarto eixo, uma rampa, por exemplo, tá? Entre vários outros recursos para 5 eixos simultâneos e fresamento também 3D, tá? Então você pode ampliar as capacidades do Fusion utilizando essa extensão. Depois, futuramente teremos aí um webinar para falar especificamente de todas as extensões que estão incorporadas dentro do Fusion. Não é somente possível você realizar processos de fresamento, mas inclusive torneamento, tá? Em ambas as plataformas, seja no Inventor, seja no Fusion, ele vai permitir você realizar ali a programação do seu torno de forma o mais tradicional, né, 2 eixos, inclusive, né, um processo de fresamento e torneamento, né, um centro de torneamento, um torno com ferramenta acionada, existe a possibilidade também de a gente programar esse tipo de usinagem.
E também em ambas as plataformas é possível realizar um processo de sondagem, né, inspeção em máquina, né, que é você realizar ali uma medição dentro da própria máquina utilizando um apalpador, tá? Por padrão, tanto no Fusion quanto no Inventor, ele vai permitir você realizar uma sondagem ali de um bruto, né, fazer um zeramento, criar ali um zero peça. E medições simples, tá? Com poucos pontos aí de contato. No entanto, também há a possibilidade de você ampliar essas capacidades, né, de sondagem dentro da plataforma Fusion 360 com a extensão de manufatura. Tá? Então, são outros recursos que a gente tem com a aquisição dessa extensão. Não somente o processo de fresamento e torneamento, mas inclusive é possível a gente realizar o processo de corte, né? Corte 2D, seja corte a jato d'água, laser ou plasma. Ambas as plataformas dá essa possibilidade de a gente programar corte 2D. Eu até aproveito o gancho que a gente está falando aqui de corte para falar de uma terceira solução que também faz parte, né, da coleção de manufatura da Autodesk, que é o Inventor Nest. O Inventor Nest ele vai permitir que você faça um aproveitamento, né, um estudo do melhor layout da sua chapa, tá? Como assim, Carlos? Ficou confuso. Essa lâmina ela resume bem esse fluxo de trabalho integrado, tá? Então imagine aqui que eu tenho primeiro o meu projeto, né, o meu modelo CAD, que foi desenvolvido em chapas metálicas, utilizando diferentes espessuras e materiais, e eu preciso fazer ali uma melhor distribuição das peças que têm que ser cortadas dentro das matérias-primas disponíveis. Então, o Inventor Nest ele vai ser o responsável por realizar todo o reconhecimento de todos os componentes que têm que ser cortados. E de acordo com o seu layout, com o seu setup de chapa configurado, ele realiza esse estudo automaticamente, para que você tenha ali, né, um maior aproveitamento da matéria-prima e reduza ali o desperdício. E depois que você tem o melhor estudo realizado, a partir desse estudo, você consegue realizar toda a programação de corte, seja jato d'água, laser ou plasma, utilizando o Inventor CAM de forma totalmente integrada. Muito bem, pessoal. Eu gosto desse vídeo porque além de a gente visualizar o processo de corte, a gente vê o fluxo de trabalho integrado. Aqui, por exemplo, a gente está dentro do Inventor, a gente tem todo um projeto de estrutura metálica e perceba que simplesmente eu troco de guia e eu já tenho acesso aqui ao Inventor Nest. Acessa aqui a nova guia, ele já traz as ferramentas do ambiente para eu criar o estudo de aproveitamento de chapa. Então, observe como é que funciona esse processo integrado. Ele faz o reconhecimento de todas as peças automaticamente. Então, ele cria uma separação por material, espessura e realiza ali um estudo de acordo com o bruto que você configurou. Ele faz uma distribuição do layout. Observe que aqui não teve um aproveitamento tão eficiente da chapa, então você pode configurar quais são os graus de liberdade, né? Se aquela peça ela pode rotacionar, se ela pode espelhar e até mesmo diminuir a dimensão da sua matéria-prima, definir ali os graus de liberdade para aí sim você realizar um outro estudo e ter um aproveitamento muito mais eficiente. O Nest ele também traz relatórios, né, com porcentagem de aproveitamento de chapa. E olha que interessante, teve uma alteração ali no projeto, ele fez uma alteração nos furos, no modelo. Com isso ele consegue atualizar o estudo, atualiza o estudo e não somente o estudo, mas inclusive se tivesse definido ali o processo de corte aqui no Inventor CAM, mas a gente já está aqui na interface do Inventor CAM, todo o fluxo é atualizado de forma automática. Tá? Então aqui ele está fazendo uma simulação do processo de corte para no final pós-processar e enviar para a máquina CNC.
Então, esse vídeo é bastante interessante porque ele mostra um processo de integração entre três soluções, trabalhando em uma única interface, que é o próprio Inventor. E agora eu vou explorar com vocês um pouquinho das operações 2D, o que, que o Inventor ele traz em termos de estratégias 2D. Tá? Então a gente vai encontrar diferentes tipos de estratégias, desde a parte de faceamento, desbaste, seja desbaste de ilhas, bolsões. Ele trabalha com a tecnologia de corte otimizado. Eu vou estar explorando um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia nas próximas lâminas, né? Mas ela é muito interessante. Então, ele vai ter diversos ciclos, desde ciclos de difuração, rosqueamento, né, trabalho aí com bolsões circulares, né, ilhas circulares, gravação, chanfro, entre vários outros, melhor listados aqui nessa lâmina. Então, aqui a gente consegue ver diferentes tipos, né, de caminhos de ferramenta em diferentes situações utilizando o Inventor Cam. Agora, já falando de operações 3D, aqui a gente não simplesmente trabalha com a geometria, né, com contorno 2D, com uma seleção 2D, mas ele já permite fazer o reconhecimento do modelo 3D efetivamente. Então, ele reconhece o modelo CAD desenvolvido e a partir disso ele permite a gente gerar todo um desbaste de forma otimizada e a gente vai ter diferentes inumeras possibilidades de acabamento em diferentes situações. Então a gente vê exemplos aí de acabamento horizontal, paralelo, radial, scallop, entre outros caminhos de ferramentas que estão, por exemplo, listados aqui nessa próxima lâmina. Então aqui a gente vê diferentes situações e aplicações aí de acabamento 3D. E para o fresamento com 5 eixos, 3 mais 2, de forma posicional, é possível utilizar todos os recursos aqui apresentados até então, tanto de fresamento 2D quanto fresamento 3D. Né? Aqui do lado esquerdo a gente tem um exemplo, você trabalhando ali com recursos de fresamento 2D de forma posicional, né? Em situações mais simples, e também uma usinagem em superfície, né? Também trabalhando de forma posicional, utilizando as estratégias 3D. Tá? Então, tudo que foi apresentado em termos de recursos e funcionalidades podem ser utilizados aqui nesse caso. E além do fresamento com 5 eixos de forma posicional, também você vai encontrar ali algumas estratégias. Importante comentar, né, que são estratégias básicas, tá? Não são estratégias avançadas para fresamento com 5 eixos simultâneos. Tá? Então você vai conseguir realizar um contorno, fazer um perfil, né, em situações básicas que você precise ali, né, de um acabamento com os 5 eixos de forma simultânea. Agora falando um pouco das estratégias para o processo de torneamento, tanto o Inventor quanto o Fusion é bastante completo. Quando a gente fala de torneamento, né, ele vai ter diversas estratégias que vão permitir a gente ter total controle sobre o processo de torneamento, né? Se a gente vai realizar um torneamento de forma radial, de forma axial, tá? Ele tem diversos ciclos de desbaste, também desbastes de canais, acabamentos de canais, ciclos de rosqueamento, diversos ciclos de furação, um chanfro, né, transferência aqui de estoque, no caso de trabalho com duas torres, e também o processo de milling e turning, né, que seria ali o fresamento e torneamento, tá? Então, todos os recursos que eu comentei ali de fresamento 2D podem ser utilizados aqui no processo de milling e turning. E nessa lâmina a gente consegue ver melhor ali o caminho de ferramenta, né? Então aqui para torneamento com 2 eixos, a gente vê ali caminho de ferramenta para faceamento, abertura de rosca, desbaste aí de perfil, canal, acabamento, chanfro
e até mesmo o corte, tá? Os caminhos de ferramentas estão ilustrados aqui em uma usinagem externa, mas tudo isso também pode ser feito em uma usinagem interna, inclusive o processo de furação. Ambas as soluções também incorporam, né, essa tecnologia de rest machine, tanto para o processo de torneamento quanto fresamento, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo aplicado a torneamento. Imagine que a gente está, por exemplo, usinando esse peão, né, utilizando uma ferramenta do tipo C, e essa ferramenta ela não tem um ângulo, né, um alcance para finalizar ali o peão. Então fica faltando um material restante aqui ser usinado, tá? Mas ela é uma ferramenta mais robusta que vai permitir ali uma remoção de material maior. Então a gente pode ter um aproveitamento de tempo e continuar ainda assim utilizando essa ferramenta. Depois que a gente fez essa maior remoção de material com essa ferramenta, eu posso trocar, né, de ferramenta, utilizar uma ferramenta que tem um outro ângulo ali, que vai permitir eu alcançar, por exemplo, aquelas regiões que eu não tinha usinado anteriormente. E o que é interessante dessa opção de Rest Machine é que ela faz o reconhecimento do material restante. Então isso evita que a sua ferramenta fique trabalhando no vazio. Ela só vai desbastar e usinar somente a região onde possui material restante. E na solução CAN da Autodesk também é possível você definir ali as restrições ou fronteiras. Isso é, tanto para o processo de fresamento quanto torneamento, você tem total liberdade para definir qual que é a geometria que você deseja usinar. Ou até mesmo, se tem alguma geometria que você deseja evitar, você consegue selecionar, ó, eu quero evitar essa região. Ou eu quero usinar, por exemplo, desse ponto até esse ponto. Então você consegue definir toda essa fronteira de usinagem do que de fato você pretende usinar aqui dentro da plataforma. E dentro do desbaste da plataforma CAM, ele também permite um desbaste, uma usinagem otimizada, né? Um desbaste de alta eficiência. Tá? Existem vários termos aí que é conhecido esse tipo de corte, corte trocoidal, entre vários outros. E a plataforma aqui da Autodesk ela já incorpora essa tecnologia. Tá? Para quem ainda não conhece esse tipo de corte, como é que ele funciona? A ideia desse corte otimizado é você trabalhar, né, com um AP da ferramenta maior. Então você vê que tem um aproveitamento ali, né, da área útil de corte da ferramenta, diferente de um corte tradicional. Um corte tradicional você trabalha com AP reduzido, tá? Então aqui você utiliza o potencial máximo da fresa e o porquê isso é possível, né? Porque existe uma remoção de material constante, tá? Então do lado esquerdo aqui a gente tem um desbaste tradicional e do lado direito a gente tem esse desbaste de alta eficiência, né? Com cargas constantes. Então observe o comportamento da ferramenta. Existem no tradicional vai ter uma situação aqui que a ferramenta ela pode entrar 100%. Aqui tem um esforço muito grande, né? Uma área muito de contato muito grande da fresa. Por isso você não consegue elevar, né, os seus parâmetros de corte. Tá? Você tem que reduzir. Já diferente desse tipo de corte aqui de usinagem otimizada, porque a ferramenta ela vai trabalhar com cargas constantes. Então perceba que ela realiza ali movimentos, né, espirais, respeitando ali sempre o AE, né, o passe lateral da fresa. Tá? Então existem já vários estudos que mostra ali, né, o corte tradicional versus o desbaste de alta eficiência, né, que a gente tem usinagens mais curtas, então a gente tem aqui maior produtividade, aumento também da vida útil da ferramenta, porque se a gente observar aqui a área de contato, ela é inteira, a ferramenta ela não vai ficando cônica, então ela vai se desgastando por inteiro. Isso traz ali uma maior vida útil da ferramenta. Então a gente tem uma redução no custo de ferramental. E a gente pode trabalhar ali com a variação dos avanços
sem problema, porque não existe ali um gargalo ali da ferramenta. Tá? Então, é uma tecnologia que está embarcada aí dentro da plataforma quando a gente fala de processos de desbaste. E para quem nunca viu esse tipo de corte em ação, eu trouxe aqui um vídeo, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem o desbaste tradicional, que é o mais conhecido, né? E do lado direito o desbaste otimizado, né? Então observe a diferença, né? O comportamento da ferramenta, como é que a ferramenta trabalha. Aqui do lado direito ele vai realizando movimentos espirais, que é justamente aquela carga constante que eu comentei. Então existe um esforço ali constante, consequentemente você consegue elevar, né, os seus parâmetros de corte para ter uma usinagem de forma mais eficiente. E não para por aí. Esse desbaste otimizado, a depender do tipo de geometria que você está usinando, né? Imagine, por exemplo, a usinagem de um mobilongo ou de uma cavidade como essa, uma cavidade comprida. Você consegue otimizar ainda mais o caminho de ferramenta. Tá? Existe uma opção que observa aqui do lado direito, primeiro, ele faz o desbaste do miolo, né, onde tem ali o volume, né, a ser removido no centro, e depois que ele tem esse miolo desbastado, ele vem percorrendo pelas periferias. Ou seja, você tem ainda um corte mais eficiente a depender ali da geometria que você está utilizando. Um outro recurso bastante interessante para a produtividade, né, durante o seu processo de programação é a criação de padrões, tá? Imagine uma situação como essa que você tem uma torre que vai usinar várias peças, né? Uma, duas, três, quatro, pode ter até que peças do outro lado, é, idênticas, né? Imagine que você programou uma única peça, então, a plataforma da Autodesk ela vai permitir que você copie, né? Que você crie um padrão de repetição. Aí você tem diferentes situações. Você pode criar um padrão linear, você pode criar o padrão circular, um padrão de espelhamento, de duplicar ali, o componente. Tá? Então você tem diferentes situações para otimizar, né, aí a sua programação. Pode ser, por exemplo, um programa como um todo ou alguma operação específica, tá? E o que é bastante interessante ainda desse padrão é que ele permite você definir qual que vai ser a ordem de usinagem, né? Você tem aqui três situações. Você consegue preservar a geometria. Então imagine que eu usinei a minha primeira peça como um todo. Aí só depois ele vai para a segunda e assim por diante. Ou você pode controlar isso por operação. Imagine que ele fez o faseamento da primeira peça e depois ele vai realizar o faseamento da segunda peça. Aí ele vai para as outras operações e ele vai respeitando a operação. Ou pode ser por ferramenta. Então imagine que eu fiz várias operações utilizando uma fresa de 16. Só depois que ele for trocar de ferramenta que ele vai usinar ali com a outra ferramenta, mas até então ele fez usinagem em todas as peças. Então você consegue definir qual que é o tipo de ordem que você deseja usinar, né? Então ele vai trazer uma estimativa de tempo de usinagem e você pode ver qual que é o corte mais eficiente naquela determinada situação. Aqui também você tem a possibilidade de controlar como será a entrada de ferramenta, né? No caso que a ferramenta ela precise mergulhar dentro da peça, você consegue controlar ali qual que é a situação, né? Se vai ser um mergulho em rampa, né? Realizando um movimento de zigue-zague, se vai ser uma rampa acompanhando um perfil, se vai ser ali um movimento de hélice, né? Ou até mesmo uma hélice cônica. Então você consegue definir qual que é o tipo de entrada de ferramenta e até mesmo aonde essa ferramenta ela vai entrar. Você seleciona a geometria em questão. E para a simulação também não é diferente, né? Dentro da simulação de usinagem,
você consegue fazer uma verificação da remoção do bruto, né? Então você consegue visualizar ali o bruto sendo removido. Ele te traz também uma verificação de colisão, saber se não teve ali uma colisão da ferramenta com a peça, algum movimento rápido, ou até mesmo com seu sistema de fixação. Por a gente estar ali dentro do ambiente CAD, a gente consegue definir como é que vai ser o sistema de fixação, se vai ser através de morsa, castanhas, grampos. Então você consegue definir todo o sistema e até mesmo evitar ali uma possível região, né? Imagine que eu tenho ali um grampo, eu quero evitar a fixação desse grampo. Isso você também consegue aqui dentro da plataforma. Ele também traz ali uma colorização do bruto, então você consegue identificar através de cores, de uma forma mais fácil, aonde existe sobremetal, material restante, o que, que já foi finalizado. Então você tem esse comparativo também por cores. Ele traz aqui marcadores de posição, né? Então aqui a gente tem um caminho de ferramenta onde eu consigo analisar cada um desses pontos, né? Ele traz ali qual que é o posicionamento, o tipo de corte que ele está utilizando em seus determinados parâmetros. E também ele traz toda a estatística de usinagem, né? Você tem o tempo ali de usinagem, de todas as operações, por individual, entre várias outras informações que eu vou comentar aqui numa próxima lâmina. E de encontro com a simulação, né, a gente comentou de colisão, tem um recurso, né, de shaft e holder, né, que você pode habilitar ali no seu sistema de fixação, justamente para que o software ele faça o reconhecimento, né, do seu suporte e do corpo ali da sua fresa, tá? Então esse recurso ele é bastante interessante porque você pode evitar ali uma possível colisão, tá? Existe aqui diferentes situações também que eu vou comentar. Mas um exemplo, aqui do lado esquerdo, essa funcionalidade ela está desabilitada. Percebe que a ferramenta ela não tem um balanço suficiente para usinar toda a peça, então acaba gerando ali uma colisão. Mas quando essa opção ela está habilitada, o balanço da ferramenta ela continua o mesmo, tá? Eu não aumentei aqui o comprimento. No entanto, ela vai usinar tudo que ela consegue de acordo com aquela atual fixação, tá? Claro que ele não conseguiu usinar toda a peça, fica aqui o material restante, mas nada impede de eu colocar uma próxima ferramenta com balanço maior e utilizar o Rest Machine e remover somente aquilo de material que ficou, tá? Então esse é um recurso bastante interessante que ele permite esse tipo de usinagem, tá? Esse recurso ele ainda tem algumas variações, né? Você consegue detectar qual que é o comprimento ali de ferramenta, né? O que ela tem que ficar fixada para fora para uma usinagem completa, de acordo com o que você configurou, entre outras situações. E depois que você definiu toda a programação da sua peça, você consegue gerar, né, uma folha de processo com tudo que foi programado de forma totalmente detalhada, tá? Então, esse é um exemplo de uma folha que é gerada dentro aqui da plataforma Autodesk. Então, veja que ele traz qual que é o nome, número do programa, se existe algum comentário, alguma descrição, até mesmo aonde o arquivo ele está salvo, tá? Ele gera ali também uma captura da peça que está sendo usinada, tá? Então ele gera ali um thumbnail e coloca na sua folha. Você tem ali a dimensão do seu bruto, da sua peça, os limites de trabalho, né, em X, Y e Z. E você tem ali a quantidade de operações, de ferramenta, quais são as posições da ferramenta ali na torre, né, no magazine, os parâmetros de corte, os máximos avanços e rotações que você está utilizando, o tempo, né, estimativa, o ciclo de usinagem completo. Então são informações gerais. E depois você tem informações detalhadas de operação, né? Então você tem operação e ferramenta. Então você tem ali as informações da sua ferramenta e das operações, tá?
E essa folha ela pode ser gerada tanto no HTML quanto no formato Excel. Você consegue fazer ali uma possível alteração. Então, nessa outra lâmina, a gente consegue enxergar um pouco melhor, né, o que é gerado nessa folha de operações e na lista de ferramenta, né? Então, veja que a gente tem todos os dados ali, a operação, a estratégia, o tempo individual, né, o sobremetal que ficou restante, qual que é o AP, qual que é o AE que está sendo utilizado, RPM e avanço. E o mesmo acontece aqui para as ferramentas, tá? Então você também tem todos esses dados de posição da ferramenta, corretor de comprimento, diâmetro, tipo de ferramenta e seus parâmetros, tá? Então com essa folha você consegue imprimir e colocar na carcaça da máquina, né? Então você sabe o que está acontecendo no processo como um todo. Essa máquina está utilizando essa peça, ela está utilizando esse programa, essas ferramentas, o tempo de usinagem é esse. Então você tem total controle ali do processo, né? O operador, o programador sabe o que foi programado, o que está sendo usinado. E também é possível criar uma biblioteca de ferramentas, né, de acordo com o arsenal que você possui aí na fábrica, né? Então você consegue criar e cadastrar todas as ferramentas com seus devidos parâmetros de corte, sendo respeitados por materiais ou por processo. Então você consegue criar ali quantas bibliotecas forem necessárias dentro da plataforma. E também, né, se tiver situações que você precise ali de uma usinagem especial, né, de uma fresa que não é padrão de mercado, você consegue modelar essa fresa e utilizar ela aqui também dentro do seu processo de usinagem. Agora comentando de um tópico de suma importância, que é o pós-processamento, né, o pós-processador. O que é bastante interessante da Autodesk, tá? Tanto para o Inventor quanto para o Fusion, é que a Autodesk ela disponibiliza uma biblioteca totalmente online e gratuita. Então você consegue acessar, né, o site da Autodesk e enxergar uma biblioteca como essa, onde você vai encontrar, né, os principais pós-processadores de mercado ali dos principais fabricantes, né? Existem centenas de pós-processadores que estão ali disponível, né, para que você acesse o site, faça o download e comece a utilizar, tá? O que é bastante interessante é que esse pós ele possui código aberto. Então, se você precisar fazer qualquer alteração, qualquer modificação, a Autodesk ela permite aí que você realize essas alterações dentro do próprio pós-processador. Muito bem, então, pessoal, vou abrir aqui agora para perguntas e respostas. Deixa eu verificar aqui no chat se a gente já tem alguma pergunta. Do Wilbert, sobre o pós, vocês fornecem esse tipo de serviço? Bom, pessoal, referente ao pós-processador, a gente tem uma empresa parceira. Essa empresa parceira ela desenvolve e realiza customizações, né, de pós-processador. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu e-mail direto aqui no chat. O meu e-mail é carlos.lima@mapdata.com.br. Maravilha, então. Reforçando, caso você tenha alguma dúvida após o webinar, né, e queira conversar tecnicamente ou comercialmente, eu vou passar aqui, ó, tem os nossos contatos, tá? O meu contato direto. Vocês fiquem à vontade também para enviar um e-mail para o comercial@mapdata.com.br ou suporte@mapdata.com.br. Tudo bem? Bom, eu acho que é isso então. Mais uma vez, pessoal, agradeço aí a participação de todos nesse webinar e até uma próxima. Muito obrigado. Tenha uma excelente tarde aí para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.